A gente costuma pensar no poder como uma ferramenta para se fazer justiça. Mas e se essa ferramenta for, por natureza, defeituosa? Esta análise mergulha numa ideia bem radical, a de que a própria estrutura que criamos para nos proteger, o Estado, é o que impede a verdadeira justiça de existir. Vamos explorar como o poder não só corrompe as pessoas, mas pode corromper a própria ideia de moralidade. Então, vamos começar com uma pergunta que, olha, a gente quase nunca faz. O que exatamente é o Estado? A gente meio que aceita ele como algo necessário para manter a ordem, mas e se a própria definição dele esconder uma contradição fundamental, uma que impede a justiça de verdade de acontecer? Para entender essa crítica, a gente precisa ir até a essência do Estado, o que fundamentalmente define essa instituição e a torna única. E aqui está a definição crucial. O Estado não é só um provedor de serviços, sabe? É a única instituição num território que detém duas coisas: o monopólio da força física legítima, ou seja, a coerção, e o poder de ser o juiz final em qualquer disputa, inclusive em disputas que envolvam ele mesmo. E aí está a consequência direta dessa definição. Quando a mesma entidade que cria as regras é também o juiz final sobre como elas se aplicam a si mesma, a justiça, ela se deforma. Deixa de ser um princípio universal e vira só uma ferramenta para legitimar o próprio poder. Isso leva a gente direto para o conflito central, a tensão entre o poder do Estado e a moralidade de cada um. Segundo essa linha de pensamento, são duas forças que se movem em direções completamente opostas. A tese aqui é bem direta. Existe uma relação inversa. Conforme o Estado assume mais responsabilidades e controle sobre a vida das pessoas, a necessidade de ter responsabilidade pessoal, de ter uma bússola moral interna, diminui. A obrigação que vem de cima substitui a escolha voluntária. Essa tabela mostra o contraste de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem a ética individual, baseada em ação voluntária, responsabilidade pessoal, trocas que beneficiam todo mundo. Do outro, a lógica do Estado, coerção, imposição de leis e expropriação através de impostos. São, na essência, dois universos morais opostos. Agora, como é que essa dinâmica funciona no sistema mais comum hoje em dia, a democracia? O argumento é que o próprio sistema acaba selecionando um tipo muito específico de líder. Pensa assim, no mercado livre, a competição melhora produtos e serviços, certo? Mas de acordo com essa visão, na política, a livre entrada para competir pelo poder do governo é diferente. É uma competição para ver quem tem mais habilidade em usar a máquina do Estado para tirar de uns e dar para outros. Essa é a engrenagem da máquina, em 4 passos. Primeiro, a cobiça pelo que é do outro é legitimada. Segundo, surgem os demagogos, que são especialistas em explorar esse sentimento. Terceiro, a moralidade se inverte e prometer tomar de uns para dar a outros vira a estratégia vencedora. E o resultado? O sistema seleciona os mais talentosos nessa arte. E essa citação do Andy L. Mencken resume o resultado de forma perfeita. Numa corrida para conseguir votos, a lógica não favorece a sensatez ou a honestidade, mas sim a promessa mais grandiosa, a retórica mais sedutora. A verdade acaba virando um obstáculo. Agora a gente chega no clímax lógico do argumento. Se a gente aceita a premissa de que o Estado é necessário, como se justifica a sua autoridade final? Aqui, a crítica ataca a própria base da legitimidade do Estado. O argumento clássico de pensadores como Hobbes é que precisamos do Estado como um fiscal para garantir acordos e evitar o conflito. Parece lógico, não é? O problema é que essa lógica leva a uma pergunta inevitável e muito desconfortável. E aqui está o paradoxo. Se todo acordo precisa de um fiscalizador externo, o próprio contrato social que cria o Estado também precisaria de um. E esse fiscal, por sua vez, precisaria de outro, e assim por diante, para sempre. É uma regressão infinita. O Estado, sendo o juiz final de suas próprias ações, opera fora das regras que ele impõe a todo mundo. Depois de desconstruir a lógica do poder estatal, a análise propõe uma alternativa. Se a solução não vem de um poder centralizado e coercitivo, de onde ela vem, então? A resposta estaria na restauração de princípios fundamentais. A ideia aqui é que a justiça não é algo a ser criado por decreto, mas sim algo a ser descoberto a partir de princípios éticos que permitem a coexistência pacífica e a cooperação voluntária. Vamos ver quais são esses pilares. O primeiro pilar é a propriedade privada, e não só de bens materiais, não.
começando pelo direito mais fundamental de todos, a autopropriedade, o direito de ser dono do próprio corpo e, por extensão, dos frutos do seu trabalho. O segundo pilar é a ética voluntária, a ideia de que todas as interações humanas devem ser baseadas no consentimento mútuo. A troca, a associação, a cooperação, tudo deve ser voluntário, livre de coerção ou imposição. E, finalmente, o terceiro pilar, a responsabilidade individual. O princípio de que cada pessoa é responsável por suas próprias ações e deve arcar com as consequências de suas escolhas. É o oposto de transferir essa responsabilidade para uma entidade coletiva como o Estado. E terminamos com a pergunta que encapsula todo esse dilema. Se a gente aceita como verdade que o poder tende a corromper e que o poder absoluto corrompe absolutamente, como podemos esperar que a instituição que detém o monopólio absoluto do poder numa sociedade seja a fonte da justiça e da moralidade? É uma questão que vale a pena refletir.